Olá! Chegamos ao capítulo 17, o romance de Alfredo. Alfredo era o administrador daquele posto de socorro onde Aniceto, Vicente e o André chegaram. O André estava louco para saber um monte de coisas e aí eles foram convidados a jantar. Tinha janta e eram frutas. O Alfredo e a Ismália receberam muito bem os dois e tinha vários funcionários e eles serviram frutas para a janta. E muita gente trabalhando e aí o Aniceto começou a conversar com o Alfredo sobre as atividades ali, sobre o que estava acontecendo. E o Alfredo falou assim, o presente período humano é de conflitos devastadores. Imagina, se naquela época era assim, imagina como é que está hoje. Conflitos devastadores. E as vibrações contraditórias nos atingem de frente e enfraquece a qualquer ânimo menos decidido. Isso está acontecendo agora conosco, gente. Essa fomentação de energia, essas dúvidas, esse período conturbado, esse tipo de emanação mental que a gente mesmo, os encarnados fazem, deixa qualquer um desanimado. E aí eles falaram, desencarnados e encarnados empenham-se em batalhas destruidoras. Isso é terrível. Claro, ele era um posto de socorro, era ali que eles ficavam, no meio dos encarnados e dos desencarnados, ali. E a Aniceto ainda coloca que multiplica-se o número de necessitados que estão recorrendo ao posto e o número de colaboradores que já era 500 num posto de socorro, imagine, já era 500, estava sendo pouco, insuficiente. E sabia que eles produzem alimento? Aniceto disse que eles produzem ali as frutas e tudo e medicamentos, e estava sendo pouco, esses 500 trabalhadores, muito pouco para atender às demandas. Daí a Ismália pediu com licença para eles, levantou e saiu. Quando ela levantou, o Alfredo olhou direto para o André e ele pôde fazer a pergunta que ele queria. Ele disse pro Alfredo assim, ainda bem que você tem uma fiel companheira aqui contigo. Ele estava louco para perguntar isso. Ele queria saber se a Ismália era esposa dele ou não. E aí o Alfredo disse, Aniceto conhece a minha história, vocês ainda não. Acho que vai ser proveitoso para vocês eu contar alguns detalhes da nossa história, já que vocês vão trabalhar na crosta, isso pode ser bom. E aí ele contou a história. A Ismália não morava ali, ela só vinha visitar de vez em quando. E aí ele contou a seguinte história. Quando estávamos encarnados, eu e Ismália, tínhamos um compromisso eterno. Olha só, dois espíritos que tinham se unido para fazer o bem e tinham chamado de um compromisso eterno. Então encarnados estavam, ele era um rico comerciante e ele tinha um sócio. E esse sócio tentou de todas as formas convencer a Ismália a trair o Alfredo. E ela, espírito reto, espírito bom, não cedeu a nenhuma tentação. Quando esse sócio do Alfredo percebeu que não ia ter chance nenhuma com ela, sabe o que ele fez? Ele montou uma cilada, ele começou a botar na cabeça do Alfredo que ela traía ele, que era impossível um casamento ser tão bom. Olha o que faz a inveja, né, gente? E aí ele dizia pro Alfredo assim, não, ela não é tão santa assim, não existe mulher desse tipo. Olha bem, abre teu olho, você tá sendo enganado. Nada surgia efeito. Só que, devagarinho, essa semente do mal plantada na cabeça do Alfredo foi crescendo e ele foi pensando, será que ela me trairia? Será que isso aconteceria? E esse será, ele acabou desconfiando da esposa. E cada dia, qualquer coisa que ela falava, ele já ficava dizendo, olha ali, ela tá me enganando. Enfim, foram tempos assim, até que o infeliz lá do sócio contratou um cara para ir lá dentro da casa dele, como se fosse um ladrão comum, para fazer a desgraça. E quando esse cara entrou lá na casa, a Ismália estava dormindo lá no quarto, só que na cabeça doente do Alfredo, ela estava traindo ele. Então, quando ele ouviu um barulho na casa, ele disse, é o amante que está aí. E aí foi procurar e o homem foi contratado só para dar o susto mesmo, né? Então ele saiu de trás de uma cortina lá, pulou a janela e foi. Mas teve o cuidado de deixar um chapéu lá
para deixar a cabeça do outro louco. E o Alfredo acreditou em toda a história. Esse era o teu amante, Ismalha. Ah, aquelas coisas terríveis, aquelas tragédias. Ele queria bater na Ismalha. E ele contando ali pro André e pro Vicente, mas nos olhos deles, né? Contando ali, ele disse que tinha vontade de matar a Ismalha. Só que ele não conseguiu, ele tava com arma na mão, porque ele foi atirar no cara que pulou da janela. Ele tava com a arma na mão, foi com a intenção de matar, mas ele não entende o que aconteceu, que ele não matou. Mas, não matou ali de tiro, né? Mas acabou matando de outro jeito. Mandou a Ismalha embora, devolveu ela lá para os pais, que antes o costume era esse, né? Devolveu ela lá para os pais dela, pegou as crianças, contratou uma tutora e foi-se embora para a Europa. Destruiu a família. Agora pensa na responsabilidade desse louco que espalhou uma calúnia desse jeito, aquele sócio. Enfim, voltamos à Ismalha. A Ismalha acabou adoecendo, 2 anos, contraiu lá na casa dos pais, um puro sofrimento, contraiu tuberculose e acabou morrendo. E o Alfredo, que estava lá na Ásia, Europa, recebeu uma carta dos parentes dela dizendo que ela tinha morrido. Então ele, na tristeza enlouquecedora, voltou para o Brasil, começou a cuidar das crianças, educou os filhos e um dia o cara lá que tinha feito toda essa armação ficou muito doente e no leito de morte chamou o Alfredo. E chamou o Alfredo e contou a verdade. Fui eu que fiz, você me perdoa? E ele disse, eu não consigo te perdoar. E aí ele começou a ficar louco. O cara morreu, ele ficou louco, não tinha mais o que fazer, porque a Ismalha tinha morrido. Ele tentou ir lá na casa dos pais dela, mas fazer o quê? Ela já tinha morrido. Aí o que ele fez o resto da vida? Se lamentou profundamente, não se perdoava também e começou a ver um jeito, uma medida assim louca, descabida de fazer o bem, de melhorar e tal. Mas na mente dele nunca mais ficou tranquilo, ele nunca mais foi o mesmo e acabou desencarnando mesmo em piores condições. E aí o que aconteceu é que a Ismalha ajudou ele no plano espiritual quando ele teve o desencarne, e aí, só que ela já era um espírito mais elevado e quanto mais sofrimento, mais, se a pessoa aceita bem e não se revolta, ela vai evoluindo mais. E foi isso que aconteceu com a Ismalha. Ficou bem elevada e ele ali, lutando. É por isso que daí ele pediu esse serviço quando ele melhorou e foi cuidar desse posto de socorro para adiantar um pouco a vida dele, para merecer de novo a companhia dela. Ela vem ali de vez em quando, tipo uma vez por mês, e ele fica esperando o mês inteiro essa visita. Ai, gente, que história, que coisa mais linda, assim, linda e triste, né? Porque o homem se deixou levar por uma calúnia. Que a gente aprenda a se encontrar, que a gente aprenda a confiar no plano divino e que a gente não caia numa cilada dessa, né? Bom, aí ele falou assim para os amigos, pois é, amigos, estou resgatando os crimes de precipitação pela minha impulsividade delituosa, como ele fala bonito, né? Impulsividade delituosa. Perdi minha paz, perdi meu lar, perdi minha devotada companheira e conforme vocês ouviram, eu não matei nem roubei ninguém, mas me envenenei a mim próprio. A calúnia é um monstro invisível que ataca o homem através dos ouvidos invigilantes e dos olhos desprevenidos. Ai, ai. Até o próximo capítulo.